Olá pessoal, seguimos caminhando com as nossas aulas de Arduino e já chegamos aí num nível mais intermediário de programação, sempre focando a eletrônica, a eletrotécnica, a mecatrônica, enfim, para dar a você, aluno, uma noção geral, né, dessa importante ferramenta que nós temos para nos auxiliar na parte de programação, na parte de automação, na parte até de automação residencial, na parte de automatização da indústria, enfim, através do Arduino ele é realmente uma boa porta de entrada para que nós possamos aí, entender, né, como funciona essa parte dos dispositivos programáveis. Na aula passada nós falamos sobre o comando for, né, o laço for, né, importante na programação do Arduino, expande bastante a nossa possibilidade, né, de circuitos utilizando o comando for. E hoje nós vamos complementar utilizando o comando while. Tá? Então na aula de hoje estaremos estudando esse comando. Antes, vamos fazer então uma revisão do comando for e também eu vou resolver o exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Legal, então fazendo a revisão do nosso comando for, nós vimos então na aula passada que a palavra for ela significa para, né? Então a sentença for ela vai ser utilizada para repetir um bloco de código delimitado por chaves. Então, sempre quando nós tivermos o comando for, logo na sequência você vai ter ali um bloco delimitado por chaves, né, onde ali vai estar o comando que é para ser executado caso aquele comando for seja atendido. Então, é frequente, né, o uso do comando for em conjuntos de dados. Um contador, né, com incremento normalmente é utilizado para controlar e finalizar o loop. Porque se você não tiver esse contador, né, você vai ficar sempre naquele comando, né, sempre naquele laço. Então você nunca vai sair daquele laço. Então você precisa ou fazer uma contagem, né, ou chamar algo, uma variável, que possa fazer então com que você saia desse laço, né, do laço for. E aí, um exemplo, né, de sintaxe que nós vimos é se a gente colocar, por exemplo, for int i igual a 100, né, ponto e vírgula i menor do ou igual a 1000, né, nós estudamos esses operadores de comparação, né, ponto e vírgula i igual a i mais 50. Então, dessa forma, eu estou querendo dizer o seguinte, para... aqui eu já declaro, no próprio comando for eu já consigo declarar a variável i. Então para int já coloco o i e o quanto ela vale. Então inicialmente a minha variável i ela é inteira e ela vale 100. Né? Então inicialmente ele vai valer 100 até menor ou igual a 1000. Enquanto ela for menor ou igual a 1000, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer i igual a i mais 50. Então fica, né, para de i igual a 100 até i menor ou igual a 1000, faça i igual a i mais 50. Isso significa o quê? Né? Então de i igual a 100 até i igual a 1000 você vai fazer i igual a i mais 50. Então aqui está um escape do seu comando for, né? Porque você vai movimentar, você vai acrescentar a variável i 50 cada vez que ele passar por esse laço. Então, partindo de 100, ele incrementa de 50 em 50 até chegar em 1000. Chegou em 1000, ele sai, né? Aliás, a hora que ele passar, né? Porque como ele é igual, menor ou igual a 1000, ele vai rodar. Então, o 1000 ainda ele roda, mas passou do 1000, ele sai fora do laço, tá? Então ele vai incrementar quanto ele tiver entre 100 e 1000, ele vai incrementar de 50 em 50, né, cada vez que ele passar por esse loop. E aí o que ele vai fazer enquanto ele estiver nesse loop? Ele vai, por exemplo,
por exemplo, na porta 10, colocar nível lógico 1, né, pelo tempo I. Né? E aí esse tempo I, o que eu tenho aqui em milissegundos, isso significa o quê? Significa o uso da variável I, que vai estar recebendo o valor de 50 em 50 cada vez que eu executar o comando for. Então ele vai começar com 100, depois ele vai para 150, roda de novo, vai para 200, roda de novo, vai para 250. E aí a gente percebe então que esse tempo, né, ele vai aumentando cada vez que ele vai rodando esse laço. Aqui, tanto o tempo em alta quanto o tempo em baixa. Né? E aí eu posso então finalizar o meu laço. Aqui a gente poderia, esse seria o tempo, né, que ele ficaria aceso e o tempo que ele ficaria apagado. Então ele começa primeiro com 100 milissegundos aceso e 100 milissegundos apagado. Na segunda vez que ele roda o laço for, ele já vai ficar 150 segundos aceso e 150 segundos apagado, porque ele incrementou 50. Na terceira vez que ele rodar o laço for, ele já vai ficar, esse I já vai para 200 e esse outro I também, né, para 200. Então ele vai ficar 200 milissegundos aceso e 200 milissegundos apagados. Isso se a gente conectar aqui a porta 10 um LED, por exemplo. Então a gente está aumentando, né, o tempo a cada vez que ele vai passando por esse comando. Então ele começa com 100 milissegundos e ele vai até 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, né? Então ele vai aumentar a sua velocidade em 10 vezes. Depois o que acontece? Depois ele retorna, né, ele entra novamente no comando e aí ele vai fazer um I igual a 100. Então dessa forma a gente consegue, amarrando a uma variável, né, a gente consegue então deixar ele relativamente, né, preso dentro de um laço enquanto ele estiver entre 100 e 1000, só que nesse caso ele só vai para frente. Né? Eu faço I igual a I mais 50 cada vez que ele entra nesse comando. Então a gente consegue aí utilizar o comando for de várias formas. Uma dessas formas foi num programinha que a gente estudou o brilho do LED. Então o objetivo nosso foi de montar um circuito e um programa, consequentemente, onde ele faz com que uma lâmpada passasse de totalmente apagada e fosse aumentando o seu brilho gradativamente até ficar totalmente acesa. Então, a ideia então era aumentar o brilho da lâmpada. Nós vimos então que a gente, no caso, colocou na porta 10, né, uma lâmpada, né, e a gente usou essa lâmpada do Tinkercad, né, uma lâmpada DC de 5 volts, né? E a gente preferiu utilizar a lâmpada ao invés do LED porque ele fica mais nítido o acendimento, né? A passagem, né? Os graus, né, que nós temos de acendimento por ela ser maior. Aí quem quiser ver o detalhamento desse experimento, dá uma olhada no vídeo, na videoaula da aula passada, né? Reveja a videoaula da aula passada. Agora, o que eu queria focar nessa revisão é como que nós fizemos isso, né? Então nós utilizamos para isso o comando analógico. Então nós utilizamos um analog write, tá? E aí, por quê? Porque no analog write nós vimos que ele é um comando que normalmente ele é usado com portas digitais, né? E aí, o primeiro vem a porta que você quer aplicar esse analog write e depois você vai colocar o endereço, né? E esse endereço, né, ele é um endereço de 0 até 1024, onde o 0 corresponde a 0 volts na saída, né, da porta digital, e 1024 corresponde a 5 volts. Então ele vai, dependendo do número que a gente coloca ao lado do I aqui, você vai ter uma certa quantidade de tensão na lâmpada. E aqui qual que é a ideia? Então a gente declarou o LED como inteiro, valendo 10. Depois nós pegamos esse LED e declaramos como saída. É importante, mesmo utilizando variável, você declarar se você quer que aquele pino, né, que aquela porta assuma o valor de entrada ou de saída. No caso é um LED, ele vai sair com a informação. Então eu quero que ele seja uma saída. E aí dentro do void loop, né, o que nós fizemos? Então para I igual a 0, então ele vai partir de I igual a 0. E aí aqui é o endereço, né, porque eu estou usando esse I depois
como endereço. Então ele vai partir do endereço 0, vai até o endereço 512. 512 é equivalente a 2,5 volts. Então ele vai de 0 até 2,5 volts. E cada vez que ele passar por esse laço, enquanto ele for menor do que 512, ele vai incrementando de 50 em 50. Então ele começa com 0, então ele coloca 0 aqui no lugar desse I. 0 equivalente a 0 volts. Depois ele vai para 50, aí 50 é um pouquinho mais do que 0 volts, você vai ter ali alguns milivolts. Depois ele vai para 100, 100 seria equivalente aí mais ou menos a 0,48 volts, tá? Então seria 0,48 volts. Depois ele vai para 150, depois ele vai para 200, 200 seria próximo aí a 1 volt, tá? Aí dá para a gente fazer a relação aí dos endereços com o valor de tensão. Existe um número que relaciona eles, né? A cada endereço você multiplica por 0,48 milivolts, né? Para você saber o quanto que é o valor de um endereço. E aí você, isso nós vimos lá na aula de portas analógicas. E aí você, então, ele vai aumentando de 50 em 50, então esse valor de endereço do analog write, ele vai de 0 até 512, e aí você vai percebendo então que o LED vai acendendo, porque você está aumentando esse endereço analógico, que ele vai converter depois em tensão dentro do Arduino. E aí depois que ele passar do 512, aí ele vai voltar a 0, então o LED, a lâmpada no caso, ela vai apagar completamente. Nós utilizamos 512 ao invés de 1024, porque nós sabemos, a gente sabe que de 512 a lâmpada ela já está, ou seja, com 2,5 volts, a lâmpada já está bem acesa. Então não é necessário a gente passar do 512 até o 1024, a gente não percebe muita diferença, tá? Então a maior diferença que a gente percebe no brilho está justamente de 0 até 512. Mas é lógico, ou seja, não tem diferença, muita diferença se você colocar 2,5 volts nessa lâmpada que acende com 5 volts ou colocar 5 volts. A diferença ela é pouca e a gente não percebe muito. Na hora da simulação a gente identifica como um LED que ele é uma lâmpada, né, que ela acende e depois ela fica um tempo acesa. Mas na verdade já está aumentando o brilho e a gente que não consegue perceber nessa escala de 2,5 volts para 5. Então a gente testou só de 0 até 2,5 volts e a gente viu essa lâmpada acendendo. Então aqui a gente fez uma escala de endereço, né? Nós aumentamos o endereço que corresponde a uma tensão quando nós colocamos no comando analog write. Se você tem dúvida no funcionamento desse comando analog write, no funcionamento de uma porta analógica, dá uma olhada lá na nossa aula sobre portas analógicas. E aí a gente coloca durante um tempo, né? Aqui eu dei um tempo de 200 milissegundos para entre um estágio e outro, tá? Você pode colocar até maior para aumentar esse tempo para que você consiga perceber mais gradativamente aí o acendimento do LED. E aí eu deixei para você um exercício para fazer a validação da sua presença. É importante que você faça esses exercícios para você verificar aí o seu aprendizado aí dentro da aula que você acabou de assistir. Então, nesse exercício, né, eu te dava um programa, né, esse programinha que está aqui na sua tela. Nesse programa, né, o LED ele começa piscando rapidamente e vai reduzindo a frequência com que esse pisca. Tá? Então, foi um dos projetinhos que nós montamos na aula passada. Então, eu peço para você descrever o que a linha em amarelo do programa faz. Então eu grifei aqui a linha em amarelo, vou colocar aqui maior para você. Então, analisando o programa de maneira geral, né, eu declarei o int LED igual a 10. Né? Aí no void setup coloquei LED como saída, e no void loop, onde eu vou ter uma estrutura de repetição, eu falo para int igual a 100, aí i menor do que 500, faça i igual a i mais 50. E aí ele vai rodar o que tiver entre as chaves, é o que ele vai executar enquanto ele estiver atendendo essa condição do i igual a 100 e o i igual a 500. Então nesse caso, né, partindo de 100,
ele vai incrementar de 50 em 50, porque é i mais 50, até chegar em 500, porque enquanto ele for menor ou igual a 500. Então ele incrementa 50 cada vez que passa pelo loop, aumentando em 50 milissegundos, né, que é o tempo aqui onde eu coloquei no meu delay, porque eu uso esse i no meu delay. Então ele fica 50 milissegundos em 1 e em 0 a cada vez que ele passa pelo loop. Então ele começa com 50 milissegundos, depois no próximo ele vai para 100 milissegundos, no próximo para 150 milissegundos, até chegar em 500. Aí depois ele vai voltar para o valor inicial do i, que é igual a 100. Então ele vai ficar trocando entre esses dois, né? Ele soma 50 e verifica se ele é menor do que 500. Ele verifica se é menor do que 500 ainda e soma 50. Enquanto ele estiver nessa, ele vai somando. Quando ele não for menor, mas quando ele não estiver com um valor menor do que 500, então ele sai do loop, então ele volta aqui para esse i igual a 100 e começa tudo novamente para que ele caia nesse loop, tá? Pessoal, então é isso daí, tá? Eu gostaria então agora de começar a falar sobre o comando while, o assunto da nossa aula de hoje. Legal, e na aula de hoje então vamos estudar o comando while. O comando while ele é muito parecido, né, com o comando for, ele tem as suas semelhanças, embora eu ainda acho que ele é um comando mais simples, mais fácil de utilizar do que o comando for. Então vamos lá ao nosso comando while. E a palavra while em inglês, ela significa enquanto, em português. E aí ele vai fazer com que um bloco, né, que o bloco de código que estiver entre chaves, né, também ele vai trabalhar com as chaves, ele se repita continuamente até que a expressão entre parênteses se torne falsa. Ou enquanto, né, a expressão for verdadeira, ele vai executar. Quando ela for falsa, aí ele vai deixar de executar o que tiver entre as chaves. Bom, vamos dar uma olhada então como isso vai acontecer, né? Porque o comando while ele vai depender de algo, né, para provocar a mudança no valor da variável. Mas isso nós já vimos também que no comando for acontece, né? Você precisa ou incrementar alguma coisa ou fazer uma leitura de uma variável externa para que ele saia, senão ele nunca vai sair do laço, no caso do for. A mesma coisa vai acontecer para o nosso comando while. Então, isso pode ser um incremento, né, de uma variável ou uma condição externa, então, por exemplo, como um sensor que vai estar mandando uma informação, por exemplo. E aí, um exemplo do nosso while, né, declarando aqui uma variável var como inteira e atribuindo o valor de 0 a ela, né, isso significa então que ela começa com o valor de 0, né, e ela é uma variável inteira. E aí eu vou fazer o seguinte: enquanto, né, while, aí eu vou colocar entre parênteses. E aí é que é a simplificação do comando while. Por quê? No comando for você tinha 3 blocos, né? Primeiro declarando e colocando o valor inicial. Isso no while a gente faz fora, né? A gente faz aqui nessa parte de fora, aqui nesse int var igual a 0. Depois, no for, você ainda tinha um final, né? Isso aqui a gente, né, coloca dessa forma aqui. Seria esse final, enquanto o var for menor do que 200. E no for você ainda tinha como que funcionaria esse incremento. E o while vai ser também fora do comando. Então, pessoal, enquanto var for menor do que 200, é isso que está dizendo esse comando, né? Então fica mais fácil você enxergar, fica mais limpo do que o comando for. Então, enquanto var menor que 200, execute o código entre parênteses. E qual é esse código entre parênteses? Um determinado código, tá? Eu não coloquei nada aqui, só coloquei, mas poderia ser um digital write, porta 10 e high, por exemplo, tá?
E aí o incremento ele fica fora, ele fica dentro do bloco logo após você finalizar o seu código, tá? Então aqui no caso eu estou dando aquele var, poderia ser um var mais, né? Então eu estou fazendo var igual a var mais 1, porque é o que nós vimos na tela anterior. Eu preciso ter algo, né, que movimente a minha variável, senão ele vai ficar sempre naquele laço while, né? Então eu preciso de algo que interfira, pode ser um contador, pode ser uma variável, pode ser algo externo, como a leitura de um sensor, mas eu preciso de algo que mude o valor desse var, né, dessa variável, porque senão ele nunca vai sair desse bloco. Então nesse caso o que vai acontecer é o seguinte, cada vez que ele rodar, que ele verificar que ele é menor do que 200, ele começou com 0, então ele está lá, 0 é menor do que 200, então beleza, executa esse código e depois faz 0 mais 1, então ele vai para 1. Então 1 é menor do que 200? Então ele executa o código. Depois ele faz o quê? 1 mais 1, 2. Aí ele vem, compara de novo, 2 é menor do que 200? Então executa o código e aí faz o quê? 2 mais 1, 3, até chegar em 200. Vai chegar uma hora que a hora que ele for para 201, ele vai sair fora desse bloco. Saindo fora desse bloco, ele vai ler o que está na sequência. Por quê? Esse bloco ele vai estar dentro do void loop e a gente tem que entender que o Arduino ele faz as coisas de maneira sequencial no programa. Se ele sair de um determinado bloco, ele vai para o que está na sequência descrito pelo programa. E aí ele vai executar o que está depois. Bom, vamos dar uma olhada então num programinha, num pisca-pisca que eu preparei para você com o comando while. Então, assim, eu sei que existe até, de repente você não precisa, né, do comando while para fazer o que nós vamos estar fazendo aqui, mas é para a gente aplicar, inclusive com algo que nós acabamos de estudar, né? Vimos como que a gente poderia fazer um pisca-pisca só com digital read, aliás, com digital write, low e high, né? Colocando o delay seria já possível fazer um pisca-pisca. A gente vai fazer a mesma coisa com o comando while, só para a gente poder dar uma brincada aí com esse novo comando. Então aqui nós vamos, eu vou ter um LED que vai alternar, né? Só que esse pisca-pisca ele vai ser diferente, né? Ele vai ser bem diferente. Ele vai piscar 5 vezes rapidamente, né? E ele vai piscar 5 vezes lentamente, tá? Eu já não conseguiria fazer isso utilizando só o digital write, por exemplo. Eu não tenho esse controle de quantas vezes ele vai piscar. Eu conseguiria fazer ele piscar numa velocidade só. Então com o while eu consigo determinar isso. Então eu consigo ter tempos diferentes, tá? Então ele vai piscar rápido, depois ele vai piscar lentamente, e assim a gente vai ele vai entrar nessa repetição, depois ele pisca rápido, depois lentamente, aí ele volta para rápido ou lentamente. Então isso significa que isso vai ter que estar no void loop. Bom, e aí o circuitinho, então eu vou pegar a porta 10 mesmo, né? Resistor de 220 ohms, vou utilizar um LED, então do 10 para o GND, o circuito é bem simples, né? Então eu quero que esse LED pisque 5 vezes rapidamente e 5 vezes lentamente, tá? Então, pessoal, no nosso programa, né, eu vou declarar LED, né, como inteiro e 10, né? Vou associar o valor de 10 porque ele está na porta 10. E eu vou declarar uma variável count, uma variável seria equivalente à nossa variável var no exemplo anterior. Então esse count vai ser o nosso contador do while, para ele verificar se ele foi igual a 5, né? Para eu saber se ele já contou 5 vezes. Depois aí nós entramos no void setup, né? No void setup então eu vou declarar o LED como saída, né? Então pin mode LED output, e aí a gente entra no void loop. Dentro do void loop eu já vou pegar essa minha variável count, né, e vou zerar ela. Então o meu count começa como 0, né? Lembrando que o while, isso eu tenho que fazer fora do while, tem que fazer antes de entrar no comando while. E aí eu vou fazer o seguinte, o while count menor do que 5, né, que traduzindo isso seria o quê? Enquanto a variável count for menor do que 5, o que eu vou fazer?
eu vou dar um digital write LED high, ou seja, eu vou acender o LED por um tempo de 300 milissegundos, delay 300. E aí eu vou apagar o LED, né? E ele vai ficar, eu vou deixar ele apagado, né? Digital write LED low, vou deixar o LED apagado no tempo de 300 milissegundos, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar 1 ao count, né? Esse count mais, nós vimos que ele é uma forma de eu fazer count igual a count mais 1. Então ele vai entrar nesse laço como 0. A hora que ele acendeu, apagou, né, pelo tempo de 300 milissegundos, esse count já não vai mais valer 0. A hora que ele passar por aqui, ele vai valer 1. Só que esse 1 ainda é menor do que 5, então ele vai executar de novo pelo tempo de 300 milissegundos. E aí o meu count vai valer 2. E aí o count ainda é menor do que 5. O 2 é menor do que 5, então ele vai executar novamente por 30 segundos aceso, 30 segundos apagado, e aí o meu count de 2 ele vai para 3. E aí ele volta, aí 3 ainda é menor do que 5, então ele vai executar o LED aceso por 300 milissegundos, apagado por 300 milissegundos, só que aí o meu count vai ser count mais 1, ele vai para 4. 4 ainda é menor do que 5, então ele vai executar de novo o meu LED em alta, né, por 300 milissegundos, o meu LED em baixa por 300 milissegundos, e aí de 4 ele vai fazer 4 mais 1, 5. E aí ele vai comparar de novo, 5 é menor do que 5? Não, então ele vai sair do laço while. Então ele vai piscar, né, com 300 milissegundos só 5 vezes, porque a hora que o count assumir o valor de 5, como 5 não é menor do que 5, né? 5 é igual a 5, então o que ele vai fazer? Ele vai pular fora desse meu loop. Quando ele pular fora desse meu loop, eu tenho o restante do programa. No restante do programa, o que eu vou criar? Eu vou zerar de novo o count, né? Aqui eu estou colocando aqui em cima porque não coube na parte de baixo, então continuando o programa aqui na parte de cima, eu zero o meu count e crio um outro while, né? Fazendo o quê? Enquanto o count for menor do que 5, eu vou executar o comando, né, LED em nível lógico 1 por 600 milissegundos, ou seja, o dobro do tempo. E aqui é onde vem a piscada mais lenta, né? Então o LED aqui vai piscar mais lentamente. E aí eu sempre vou incrementando 1. Então, sair desse bloco, a continuação seria esse outro bloco, né, onde eu vou fazer a comparação novamente. Então eu zerei o count, porque senão ele viria já com o valor de 5 não daria certo. Então eu zerei o count, né? Então enquanto o count for menor do que 5, eu vou então executar o LED em nível lógico 1 por 600 milissegundos, o LED em nível lógico 0 por 600 milissegundos, aí esse 0 vai para 1. Rodou de novo, esse 1 vai para 2. Comparou, 2 menor do que 5, o count vai para 3. 3 menor do que 5, roda de novo, o count vai para 4. 4 é menor do que 5, roda de novo, e aí ele vai para 5. 5 é menor do que 5? Não, então ele vai sair desse while, mas vai sair para onde? Vai sair para fora do meu programa, né? Só que esse meu programa, como ele está no void loop, ele vai retornar não para o void setup, ele vai voltar para o começo aqui. E aí, como ele está zerando novamente, ele vai cair nesse loop, então ele vai começar a piscar mais rápido. Ele pisca rápido, devagar, aí depois ele cai e retorna tudo de novo dentro desse loop. Então esse é o comando while. A gente percebe que o que mudou significativamente nele é que o tempo, o valor inicial da variável fica fora do comando, fica antes, né? Aqui na variável, né, junto com o parênteses da variável, fica só o meu valor final. E o meu incremento, né, vamos dizer assim, né, a mudança da minha variável, porque eu preciso mudar essa variável de alguma forma, ela fica no final da execução do meu bloco de execução, né, aquilo que eu mandei ele executar enquanto a minha variável for menor do que alguma coisa. Então aí a gente tem o nosso pisca-pisca com o nosso comando while. Vamos aplicar então, vamos ver como ficaria simulando esse nosso pisca-pisca, né? Então ele está aqui, ó, tá aqui um LEDzinho, né?
LED, deixa eu aumentar aqui para a gente dar uma olhada, ó, LED ligado no GND, né? Aqui é o catodo, o anodo no resistor de 220, recebendo o sinal da porta 10 digital, né? Aqui o GND mandando 0 para cá, que vai nesse barramento aqui, para eu poder aterrar esse LED. Então tá aí tudo certo com o hardware, né? O código, aquele código que eu repassei com vocês está aqui, tá? Então eu vou agora rodá-lo, tá? Então vou iniciar a simulação, então ele começa, ó, piscando devagar, né? Rápido 5 vezes e devagar 5 vezes, ó, devagar. Aí agora ele piscou rápido, então começa piscando rápido, depois ele pisca devagar, tá? Então pisca rápido, né, com 300 milissegundos e agora pisca devagar, tá? Eu só consigo fazer isso, né, com o comando while. Se eu não conhecesse o comando while, eu não conseguiria fazer. Agora, fica simples, né? Fica simples no caso da gente aplicar isso para um LED. Mas você poderia, por exemplo, numa estufa. Eu quero deixar essa estufa 15 minutos ligada, depois 15 minutos desligada. Aí depois eu quero que ela ligue novamente por 30 minutos, depois ela desligue por 30 minutos. Depois eu quero que ela volte, então eu quero tempos diferentes. Então, por exemplo, isso eu poderia utilizar numa automatização, né? Seja ela dentro de uma indústria de mecatrônica ou de eletrônica, ou de repente a bomba de um aquário, né? Eu quero que ela ligue por um determinado tempo, né? Por 1 minuto, fique desligada por 10 minutos, depois eu quero que ela ligue por 30 segundos e fique desligada 2 segundos. Enfim, a gente consegue então mexer com isso com tempos maiores, e a gente sabe que se você acende um LED, quando você usa aquela estrutura do transistor e o relé, você consegue então fazer esse LED saturar um transistor que vai fechar um relé, e aí o relé vai fazer o chaveamento de repente para cargas muito maiores, né? Até com tensão alternada e tudo mais. Então o fato de acender o LED é muito significativo, né? Dentro desse ambiente digital, porque depois eu consigo com 5 volts, né? Acionar um transistor que pode acionar um relé, que pode acionar cargas muito maiores. Legal? Então tá aí então o nosso programinha do pisca-pisca com while. E agora a gente vai então utilizar um exemplo de automação, tá? Vou fazer o controle de uma esteira, tá? Então qual que seria a ideia? Montar um circuito e um programa onde um motor de uma esteira, né, ele vai começar a girar quando colocamos uma peça em frente ao LDR. E aqui então a gente precisa relembrar algumas coisas, né? E quando eu uso o LDR, eu estou fazendo então menção ao nosso comando analógico, porque se eu estou utilizando o LDR, ele tem que estar numa porta analógica. Então no nosso circuito ficaria assim, eu colocaria então o LDR entre uma porta analógica, vou usar a porta A0 e o GND, certo? E aí eu coloco um resistor, né? Esse resistor aqui, ele vai fazer o quê? O divisor de tensão. A tensão que não estiver no resistor de 1K vai estar no LDR, tá? Então ele vai fazer aqui o divisor de tensão. Então com o LDR, eu não bloqueando o LDR, porque colocar uma peça na esteira significa fazer uma sombra para o LDR. Fazendo sombra para o LDR, eu estou tampando o LDR, o que acontece com a resistência dele? Aumenta. Aumentando a resistência dele, eu vou ter mais tensão no LDR do que no resistor de 1K. E aí eu vou verificar o seguinte, quando eu passar de um determinado valor de tensão no LDR, eu quero então que o programa mande nível lógico 1 nessa porta 10 para que esse motor comece a girar. Então o LDR vai estar ali. Quando ele atingir um valor de tensão, é porque eu aproximei uma peça, tá? Porque o LDR ele vai aumentar a resistência dele quando eu tampar, né? O cobri-lo, né? De alguma forma. Então o fato de ter uma peça, ele vai fazer uma sombra para o LDR, e aí ele vai aumentar essa resistência
aumentando essa resistência sobre o LDR, né, vai aumentar a tensão, então, entre a tensão em cima do LDR, né, porque quanto maior a resistência, maior a tensão. E aí a tensão entre o A0 e o GND, ela vai ser, então, vai ser aumentada. E eu vou pegar um determinado ponto aqui, e aqui, como o meu VCC ele é 5 volts, a gente vai utilizar 2,5 volts. Então, quando eu tiver 2,5 volts sobre o LDR, eu vou ter, então, o valor de... Eu quero, então, que esse motor ligue. Tá? E dizer que quando eu tiver 2,5 volts no LDR, eu quero que esse motor ligue, eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, que esses 2,5 volts eles vão corresponder, na verdade, ao endereço 512, né? Porque se 1024 é igual a 5 volts, né? 2,5 volts seria o endereço 512. Então, eu vou dizer o seguinte, que enquanto ele for maior, né, do que 2,5 volts, né, só que eu não posso colocar 2,5 volts para trabalhar com ele. Eu vou dizer, então, enquanto ele for menor, né, do que 512, né, aliás, enquanto ele for maior do que 512, então eu vou mandar esse motor ligar. E essa vai ser, então, a ideia do nosso programa. Bom, vamos dar uma olhada então no nosso programa, né? Vou declarar sensor, né? Que seria o nosso LDR, né? O valor que eu quero da minha porta analógica. Vou declarar sensor como inteiro. Também LED como inteiro, já coloco aqui o valor de 10. E aí, no meu void setup, eu vou dizer o seguinte, que o meu pin mode vai valer 10, né? Como saída. E aí o meu A0 vai ser uma entrada, né? Uma entrada analógica nesse caso, tá? E aí nessa entrada analógica eu encerro o meu void setup, então declarei o LED como saída, porta A0 que vai receber a tensão sobre o LDR como uma entrada. E aí no void loop, né, eu vou pegar o valor da porta analógica A0 e vou colocar dentro de sensor. Isso num comando de leitura analógica, né? No analog read. Então eu vou ler o valor da tensão desse analog da porta A0. O Arduino vai converter isso em um número de endereço, né? Vai converter isso num endereço, né? Convertendo isso num endereço, ele vai colocar dentro de sensor. Então, por exemplo, se eu tiver 0 volts aqui no LDR, eu tenho 0 volts entre o A0 e o GND, ou seja, essa seria uma situação que eu não teria peça na esteira, né? E aí então eu tenho 0 volts, que seria o endereço 0, então o sensor ficaria com 0. Tá? Agora, se passar uma peça aqui, eu vou ter um valor de tensão, por exemplo, de 3 volts, 4 volts. Então, sei lá, eu vou ter um valor de 800. Então ele vai armazenar dentro de sensor 800. Então aqui eu não vou precisar ficar incrementando, né? Esse valor do sensor, ele vai vir da própria leitura analógica que eu vou ter do meu circuito. Bom, então aqui, né, como a gente vai usar 2,5 volts, então quando for maior do que 2,5 volts na minha entrada analógica, então eu quero que o meu motor gire. Então, a gente sabe que 512, né, é o endereço referente a 2,5 volts, né? E aí, então, eu vou usar o comando while fazendo o quê? Né? Então, assim, olha, eu começo aqui já com uma situação inicial, tá? Não vai ser 0, vai ser o valor do meu próprio sensor. Então, enquanto o sensor for maior do que 512, né, ou seja, enquanto o valor de tensão aqui no meu A0 for maior do que 2,5 volts, né, isso que eu estou dizendo em termos de comparação com o endereço, então enquanto for maior do que 2,5, e o que provoca uma tensão de 2,5 volts? A presença de uma peça, né, próxima a esse sensor. Então enquanto eu tiver uma peça próxima, ou seja, enquanto eu tiver 2,5 volts no A0, ou seja, enquanto eu tiver o valor da variável sensor igual a 512, o que ele vai fazer? Ele vai mandar acender o LED, né? No caso aqui, a gente chamou de LED, mas é o nosso motor, tá? Então ele vai mandar esse motor para 1, né? LED high.
E aí, depois que ele mandou esse LED para high, né, mandou ligar o meu motor, eu vou zerar essa minha variável. Tá? Eu vou zerar ela. Por quê? Ele já executou isso, né, ele vai deixar ele aceso, mas quando eu for sair desse laço, toda vez que eu sair desse laço, eu quero justamente zerar essa minha variável para poder, então, fazer começar de novo essa leitura, mas a partir do zero. Tá? A partir do momento que ele não atender mais, ou seja, enquanto meu sensor for maior do que 512, ele vai mandar acender esse LED e não manda apagar. Se o sensor não for maior do que 512, ou seja, não tenho peça, tirei a peça, então o que vai acontecer? Ele vai mandar apagar o LED. Né? Mandou apagar o LED aqui, né? E aí acabou o meu programa, tá? Porque ele apaga o LED e aí ele volta no começo. Se o sensor for maior do que 512, ele entra nesse loop e acende o LED. Se não, ele pula direto e mantém o LED apagado. Então, dessa forma, a gente consegue então fazer uma analogia, né? Mandando 5 volts aqui nesse motor. Embora eu tenha chamado a minha variável de LED aqui, mas ela é referente ao motor. Né? Na simulação nós vamos utilizar o motor que tem no próprio Tinkercad. Fica melhor para a gente visualizar do que apenas um LED aceso. Aí dá um pouco mais de realismo, né? E aí a gente consegue então simular essa questão dessa automação industrial. Então, de novo, explicando aqui o nosso loop, né, ele vai jogar para dentro de sensor o endereço, né, equivalente à tensão que ele vai estar lendo na minha variável analógica, joga para dentro de sensor e compara. Enquanto o sensor for maior que 512, deixa o LED aceso. Se não for, apaga esse LED. Tá? Sai do loop e aí apaga o LED. Tá? Então, assim, é um programa relativamente simples, onde a gente consegue revisar o que nós estudamos a respeito de uma porta analógica, né, juntamente aí, com a parte do while. Tá? Então, vamos fazer a simulação desse nosso programa, né, aqui nesse nosso circuitinho. Então, aqui o que eu fiz, né, de acordo com o nosso esquema elétrico. Eu vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Então tá aqui, olha, o nosso LDR, né? Como está aqui. Eu tenho um LDR, um lado dele está indo para o GND, né? O outro lado dele indo para o VCC, né? Mas via resistor de 1K. Então ele vai fazer a divisão. Então eu tenho aqui VCC, resistor de 1K, LDR. Então, o que não estiver no LDR, atenção, que não estiver no LDR vai estar no resistor. Né? E a saída, e o LDR vai receber aqui uma informação, né? Ele vai mandar uma informação melhor para essa porta 0, né? Essa porta 0 do Arduino, né? De acordo com o que está aqui no nosso esquema elétrico. E aqui eu tenho então os 5 volts, né? E tenho as demais ligações do circuito, que na verdade é só isso, né? É só um resistor em série com LDR e a tensão entre o LDR e o GND mandando para a porta 0. E aí eu tenho o motor, né? Vou colocar aqui o motor para a gente dar uma olhada. Esse motor, o que foi feito foi o seguinte: eu coloquei ele aqui na porta 10, né? Eu liguei aqui no positivo desse motor. E o negativo do motor eu liguei aqui no GND, né? Esse GND que veio aqui desse barramento, que está vindo do GND da placa de Arduino. Então esse aqui é o nosso motorzinho. Tá? Eu vou aumentar aqui o nosso motor, né? Porque a gente vai utilizar o motor e o LDR. Tá? Vou até colocar ele um pouco mais próximo aqui. Nós vamos utilizar o motor e o LDR. No LDR a gente vai então conseguir controlar o brilho. Então a ideia é, quando eu aproximo uma peça, eu estou reduzindo o brilho do LDR. Então vamos fazer a simulação. Né? Tá aqui, comecei a simulação. Então eu vou aqui simular que eu tenho a minha peça aqui. Eu não tenho peça, ou seja, eu tenho brilho, né? Tenho brilho sobre o LDR, está batendo luz sobre o LDR.
Na hora que eu coloco uma peça próxima ao LDR, aqui o motor não está girando, né, isso significa que ele vai diminuir o brilho, então eu estou diminuindo aqui manualmente o brilho sobre o LDR. E aí o que acontece? Chega na metade do brilho, né, onde ele atinge o endereço 512, aí o meu motor começou a girar. Né? Eu não sei se esse brilho ele é só a metade ou se ele é total, mas não importa. Então saiu do zero, né, ele já começa a girar. Né? Ah, não tenho mais peça, ou seja, brilho total, o motor parou. Se eu não tenho brilho, né, diminuiu o brilho, aí a peça começa a girar. Tá? E o legal desse programa é que o motor começa a girar. O legal desse programa é que eu consigo também ajustar a sensibilidade. Né? Vamos dizer que eu quero que tampando um pouquinho somente o meu LDR, eu quero que o motor já comece a girar. É só você diminuir o endereço, né? Você com menos tensão sobre o LDR, que significa menos resistência sobre o LDR, que significa menos luz sobre o LDR, você consegue já fazer o motor girar. Então, sem peça seria equivalente a bater luz no LDR, com peça já tirando um pouquinho da luminosidade do LDR, aí o motor já gira, tá? Então essa seria a ideia do nosso motor. Aí você fala assim, mas aí se a peça sair do LDR, ele vai brilhar novamente. Mas aí você pode mandar temporizar, né? Aqui nós colocamos no nosso programa apenas para o nosso, no caso, manda acender o LED, mas eu posso mandar acender o LED por um determinado tempo, né? Acender ele por 1 minuto, que seria de repente o tempo para ele sair daquele ponto e ir até o final da esteira, né? Então isso também seria possível, né? Se a gente pegasse aqui no nosso programa, né? Nesse caso aqui, eu posso pedir para ele aqui no nosso código, né? Eu tenho aqui o código onde ele manda para nível lógico 1, eu posso acrescentar aqui um delay, né? Então colocar aqui, por exemplo, delay 5000, né? Que seria aí por 5 segundos. A gente consegue então modificar isso, né? Então vou executar aqui, ó. Vou baixar aqui o meu código. Deixa eu só voltar aqui para a hora que ele volta para a luz, né? Deixa só ele terminar esse ciclo, ó. Ele está em 0. Aí vamos supor que eu coloquei a peça, né? A peça entrou, então abafou. A hora que a peça saiu, ela voltou a ficar com brilho, mas ele ainda vai girar até que a peça possa sair da esteira, né? Então seria os 5 segundos, ó. Tem luz, a hora que não tem mais, ele ainda vai continuar por 5 segundos nesse caso, mas poderia ser 1 minuto, dependendo aí do tamanho da esteira, né? Então seria uma aplicação bem prática aí do que nós poderíamos ter em termos de aplicação do nosso comando while. Legal? Legal. Eu gostaria então agora de deixar para você o exercício para validação da sua presença. Se você tiver alguma dúvida no que nós vimos nessa aula, volta ao vídeo, reveja as principais partes e também estarei à sua disposição para tirar sua dúvida no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!